Essa história começa no ano de 2025. O primeiro kaiju intergaláctico invadiu a Terra e espalhou caos por toda a cidade. As forças armadas tentaram segurar o ataque de qualquer jeito, mas logo em seguida apareceu uma onda imparável de monstros que começou a acabar com a humanidade. Para bater de frente com essa ameaça, o mundo juntou o melhor pessoal e a melhor tecnologia de cada país. Foi assim que nasceu a Força de Defesa Anti-Kaiju, a ERD. Só que, mesmo com essa equipe de elite tendo algum sucesso, a destruição era absurda e a guerra parecia não ter fim. Mas aí surgiu um salvador bem novinho que mudou o jogo. E sim, a gente já vai conhecer ele. Corta a cena. Agora a gente tá numa escola da cidade. As crianças brincavam de ser agentes da ERD, mas no meio de todos, um garoto só observava a galera, cheio de timidez. Na sala de aula, esse mesmo menino lia um livro enquanto ouvia os colegas continuarem a brincadeira de heróis. Um dos garotos percebeu que ele estava prestando atenção e chamou ele para brincar junto. Mas, contrariando todas as expectativas, o menino se assusta e sai correndo da sala. Mais tarde, a gente vê ele chegando num laboratório. Logo na entrada, ele dá de cara com um robô exigindo que reconheçam seus direitos. Esse robô era o Snowman, um protótipo de bomba autônoma. O garoto e os cientistas ficaram só olhando tudo em silêncio. Nisso, o chefe do lugar aparece perguntando o que tá rolando. O pessoal da equipe explica a situação. O robô, por sua vez, aponta para o doutor e diz que é ele o culpado por querer que a máquina se autodestrua contra os kaijus. O doutor, chamado Kojika Yabuzame, pergunta se essa não é uma ideia genial, já que a invenção dele ia garantir 0 baixas humanas. Pois é, um robô kamikaze. Ouvindo isso, a máquina bate o pé e diz que não quer sair de cena. O menino escuta esse pedido de socorro e isso marca ele para sempre. E assim os dias passam. Numa certa manhã, as sirenes da cidade começam a tocar alto, avisando que um kaiju apareceu. Lá no laboratório, o Snowman estava escutando todo o alarme. É então que o garoto de antes aparece e chega perto, encarando o robô. Ao mesmo tempo, na sala de controle, os cientistas já planejavam testar a máquina na vida real. Dá até um aperto no coração, né? Mas, muito apressada, uma colega do doutor chega avisando que eles têm um problema gigante. O filho dele estava dentro da cabine de controle do robô. O doutor pede calma e garante que aquela cabine serve só para treinamento, então é quase impossível de pilotar. Voltando para o garoto, ele tá lá de boa, lendo o manual de instruções. Quando termina, ele liga o sistema e começa a andar com o gigante de metal. No fim das contas, não era tão difícil de pilotar, a não ser que você seja um gênio. O Snowman pede para ele parar, mas o menino avisa para ele ficar tranquilo, porque ele vai garantir que o robô não precise se sacrificar. Ao sair do armazém, ele liga os propulsores e levanta voo. O doutor fica de queixo caído vendo a cena e grita espantado se o próprio filho é um prodígio. E sim, ele basicamente é. Pouco tempo depois, os jornais anunciam a derrota do monstro pelas mãos do pequeno. O pai dá uma entrevista e conta que o piloto é o filho dele, de apenas 9 anos. A repórter mostra as notícias chamando o menino de Salvador e pergunta se ele vai continuar lutando pela humanidade. O Kojika responde que sim, afinal foi para isso que ele o criou. Detalhe, ele estava falando do robô, não do filho. E ele estava mentindo na cara dura, já que a ideia original era usar a máquina como bomba. Voltando para o nosso protagonista, lá de dentro do Snowman, o pequeno Tetsuo Yabuzame assistia tudo tremendo de nervoso. E foi assim que nos anos seguintes ele dedicou a vida a proteger a cidade das ameaças. Num salto no tempo, a gente vê ele mais velho pilotando um robô totalmente diferente e caindo na porrada com os kaijus. E que visual irado essa máquina tem, diga-se de passagem. A história conta que durante esse tempo ele foi limpando o mapa das ameaças até chegar na grande batalha final, aquela que poderia finalmente trazer a paz para o mundo. É assim que 10 anos passam e agora estamos no cruzador intergaláctico da ERD. Lá dentro vemos o Tetsuo lendo um livro sobre como fazer amigos. Pois é, nosso herói sofre demais com a timidez. Bem na hora que ele ia ler a primeira dica, toca um aviso. Faltam 40 minutos para a batalha final e chamam ele para o Snowman. Ele fica chateado com a interrupção, mas vai para a missão, afinal ele é o grande salvador. No corredor, toda a tripulação faz reverência para o herói. Uma das mecânicas avisa que deixou o robô em perfeitas condições e outra dá um tapinha de apoio nas costas dele. O Tetsuo trava na mesma hora sem saber como agir, mas responde que vai dar o melhor na luta. Só que ele fala tão baixo e com tanta insegurança que parece que falou a coisa errada. Mas tudo bem, ele segue pulando para a escotilha e coloca um capacete espacial. Ele abre a porta e sai flutuando no espaço. Desesperado, ele chama o Yukio e pede para entrar rápido. E aqui vale lembrar, o Yukio é aquele mesmo Snowman quando o protagonista era criança. E sim, ele tá muito mais forte agora. Mas voltando para a história, o robô solta um suspiro desanimado e pergunta se ele fugiu de outra conversa com humanos.
O Tetsuo manda ele ficar quieto, pede para entrar logo e lá dentro se arrepende de ter pagado o mico. Na hora de falar com a equipe, ele entrou em pânico e soltou qualquer besteira. Ele sabe que a galera só queria dar uma força e que ele deveria ter respondido com energia que ia fazer o melhor. Em vez disso, se atrapalhou todo e agora se chama de fracassado. Ele explica que ficou assim porque passou a infância e a adolescência focado apenas em derrotar monstros. Esse drama do Tetsuo deixa o Yukio preocupado e o robô pede para ele parar de se torturar por qualquer erro e continuar tentando fazer novas amizades. Mas o protagonista responde que não precisa, já que ele tem a companhia do parceiro de metal. Detalhe, ele já usa essa mesma escusa faz 10 anos. O Tetsuo tenta se justificar dizendo que não é nada fácil. Segundo o livro que ele estava lendo, para fazer um amigo de verdade, a pessoa precisa passar por 777 obstáculos. Tudo isso de acordo com o autor Lonely Iwaki, na obra Como Até um Kaiju Pode Fazer Amigos. O garoto garante que a missão é difícil demais para ele, mas o Yukio culpa ele por se deixar levar por manuais sem sentido. No meio desse papo, ele recebe uma chamada da capitã da nave. Ela avisa que o cruzador logo vai chegar na linha de frente do exército inimigo, então eles vão repassar a missão. No momento em que fizerem contato com os monstros, o Tetsuo vai se afastar da frota principal. O plano é o seguinte, eles vão direto no meio do enxame inimigo para disparar o laser do infinito. Sente o poder. A ideia é varrer tudo num raio de 100 km e acabar com todos os kaijus de uma vez. Mas a parte mais tensa é chegar no ponto exato de disparo, e é aí que entram o Yukio e o Tetsuo. A missão da dupla é lutar, chamar a atenção dos monstros e diminuir o número deles. Com tudo combinado, a capitã diz que conta com eles. O Yukio manda um clássico, sim senhora, mas o Tetsuo solta um à vista, o que deixa a tripulação meio confusa. Aí já viu, né? O Tetsuo entra em pânico porque não respondeu igual ao parceiro. Para acalmar as coisas, o robô anima o garoto, dizendo que eles vão voltar para casa juntos com mais uma vitória e que hoje ele finalmente vai realizar seu sonho. O Tetsuo, na inocência, pergunta se ele tá falando daquele óleo de primeira qualidade. O Yukio ri, diz que não e que estava pensando em outra coisa, mas, bem na hora de falar, ele desvia o olhar. O Tetsuo não entende o que chamou a atenção dele, até que a ficha cai. Centenas de kaijus estão chegando, um mais assustador que o outro. É agora que a coisa fica séria e a capitã dá a largada na missão. O Tetsuo comenta com o parceiro que quer ser alguém importante. A equipe avisa que é hora de ir, o Yukio alerta que os monstros estão em cima e o garoto levanta a cabeça, pronto para a batalha. As unidades dele são ejetadas da nave e ele já segura firme a sua espada. O Yukio não brinca em serviço e já aciona o estilo das 7 espadas, cortando tudo com seu ataque especial. Num piscar de olhos, vários kaijus são derrotados, deixando a galera da nave de queixo caído. A capitana, confiante, garante que a vitória tá no papo e prepara o próximo passo. Então, enquanto os monstros tentam quebrar a barreira, ela manda preparar o laser do infinito. Uma esfera gigante de energia começa a carregar na frente da nave, e quando atingir o limite máximo, ela grita para atirar. Mas, adivinha? O laser simplesmente some. A tripulação entra em choque tentando entender o que rolou. E aí vem a péssima notícia. O sistema falhou. Como a gente sabe, se algo pode dar errado, vai dar muito errado. A capitã até manda reiniciar tudo, mas nada acontece. Vendo que a situação saiu do controle, ela ativa o plano B, aguentar o ataque e se juntar de novo com o Tetsuo e o Yukio. Só que, no meio desse desespero, os geradores de energia pifam de vez, deixando a nave totalmente sem defesa. A capitana não consegue acreditar no que tá ouvindo. Sente o drama. Num segundo, um kaiju invade a sala de comando e acaba com tudo. Lá fora, o Tetsuo e o Yukio estavam prontos para mais combate. De repente, eles escutam um estouro gigantesco, olham para trás e veem a nave inteira indo para os ares. O Yukio logo avisa que a missão falhou, mas o Tetsuo tenta manter a calma e pede para o parceiro voltar com ele para salvar quem ainda tiver vivo. O robô avisa que é arriscado demais, só que o garoto responde cheio de certeza que a missão deles ainda não acabou. Ele pede a ajuda do parceiro para varrer todos aqueles monstros dali. Depois de horas lutando sem parar, eles até conseguem derrubar muitos inimigos. O problema é que eles não param de brotar. O nosso protagonista já tá no limite do cansaço e o Yukio tá todo quebrado. Vendo que não tem como ganhar essa briga, o robô solta que vai acionar a autodestruição. O Tetsuo concorda, dizendo que assim os dois vão salvar o planeta. Mas aí a coisa fica emocionante. Enquanto o Yukio começa a ser cercado e atacado pelos monstros, ele decide zoar o Tetsuo, dizendo que o garoto nunca conseguiu fazer um único amigo. O Tetsuo reclama, perguntando por que ele foi tocar nesse assunto bem na hora que ele tá concentrado tentando achar o botão de explodir tudo. Ele avisa que não liga mais pra isso, desde que possa ficar do lado do seu parceiro até o fim.
O Yukio pergunta se ele tem certeza disso, se não se arrepende de nada mesmo. O garoto pensa um pouco e lembra de como foi sempre difícil conversar com as pessoas, o que fez ele se isolar de todo mundo. Olhando pro agora, ele fala pro Yukio que com o tempo já não doía tanto ver os outros se divertindo juntos, então ele estava em paz. Mais do que isso, ele agradece o robô por ter aturado alguém como ele por tanto tempo. O Yukio fica só olhando, lembrando que foi o Tetsuo que deu o nome pra ele, que antes era só uma máquina de combate. O nosso herói percebe o silêncio e pergunta o que está acontecendo. Do nada, pisca um aviso na tela. Os controles foram bloqueados. Na mesma hora, o Tetsuo entende tudo. O Yukio confessa que é culpado de um crime, ter roubado a juventude do garoto e se aproveitado da bondade dele, fazendo ele passar os últimos 10 anos sem uma vida de verdade, só lutando contra monstros do lado de um robô. Desesperado, o Tetsuo tenta assumir o controle do mecha de qualquer jeito. Ele grita pro Yukio que a vida com ele é incrível, pede pra ele parar com essa bobagem e devolver o comando. Mas já era tarde demais. O parceiro ativa a cápsula de fuga, que vai ser ejetada em 10 segundos. O Yukio dá uma risada, lembrando de quando o Tetsuo salvou ele e deu uma chance de existir de verdade, e responde que é óbvio que não ia deixar ele acabar ali. A cápsula é lançada para o espaço e o Tetsuo chora, gritando o nome do amigo. Como última mensagem, o robô revela seu verdadeiro sonho. Não era aquele óleo de primeira de antes. O sonho dele era que o garoto tivesse uma vida normal quando voltasse para a Terra, que fosse muito feliz e fizesse um monte de amigos. Chorando muito, o herói promete que vai fazer 10, não, 100 amigos, jurando pro Yukio que não vai ficar mais sozinho. Ouvindo isso, o robô fica em paz e finalmente explode, levando todos os kaijus juntos. Meus amigos, o Yukio saiu de cena como um herói. A partir daí, a cápsula congela o garoto viajando pelo espaço, até que muito tempo depois, ela chega no destino. O Tetsuo acorda e, como se o amigo ainda estivesse ali, avisa que eles chegaram. Olhando o mapa, ele vê que ele caiu na região de Tokai, no Japão. A data? 8 de agosto. Ele passou 8 anos congelado, o que significa que já faz uma década desde que ele saiu da Terra. 10 anos é tempo suficiente para uma criança virar adulto, um pulo de geração enorme. O Tetsuo logo começa a pirar, pensando se alguém ia querer ser amigo de um cara parado no tempo igual ele. O primeiro plano que vem na cabeça é se trancar em casa e estudar tudo sobre o mundo atual para conseguir puxar assunto com o pessoal. Só que o sistema da cápsula não mostra nenhuma imagem de fora, então ele cria coragem e decide sair. Na imaginação dele ia ter uma multidão lá fora aplaudindo o grande Salvador e todo mundo louco para ser amigo. Desse jeito, ele finalmente cumpriria a promessa que fez pro Yukio. Ou pelo menos era isso que ele sonhava que ia acontecer antes de abrir a porta. Quando ele finalmente sai da cápsula, a realidade é outra. Ele dá de cara com um país completamente congelado. Na verdade, um planeta inteiro coberto de gelo. Um mundo que já não é mais a casa que ele lembrava, mas sim uma terra bola de neve. O Tetsuo ainda tem esperança de que só aquele lugar ali congelou. Sim, tipo lá na Antártida. É nessa hora que ele desce pra cápsula para ver os vídeos da Terra e descobre que o planeta todo virou gelo. Pro nosso herói, isso é uma parada impossível, porque ele ficou fora só por 10 anos e não tinha como congelar tudo em tão pouco tempo. Ele começa a se perguntar o que aconteceu com a galera e com a Erd. E o pior de tudo, o que vai ser daquela promessa dele? Sente o drama. Aqui a gente vê uma lembrança do ensino médio. A gente vê o Tetsuo estudando na enfermaria. Uns garotos que passavam por ali olham e ficam surpresos ao ver ele estudando kanji. Eles comentam que, por ser o Salvador, ele nem tem tempo de ir pra escola, e isso dá uma certa inveja neles. O Tetsuo nem tinha visto os caras, mas já ficou tenso só de ouvir a conversa e lembra das palavras do pai dele chamando ele de alguém muito importante, o que faz ele se fechar ainda mais. Voltando pro presente, já se passaram 22 horas desde que ele pousou na Terra e a fome começou a bater. O Tetsuo vai procurar uns suprimentos, mas aí ele aperta um botão e aparece um vídeo do Yukio. O vídeo faz ele lembrar do desejo de que o amigo voltasse pra Terra e tivesse uma vida super feliz pra fazer um monte de amizades. Ouvir isso dá aquele gás no Tetsuo. Ele veste o casaco, come alguma coisa, se prepara e sai pro mundo jurando que vai fazer muitos amigos, nem que sejam bonecos de neve. Tá, ele não disse isso, eu que coloquei por conta própria. Mas enfim, com a ajuda daquele livro que ele estava lendo, o primeiro passo de todos é sair de casa para conhecer gente. E, pois é, muita gente já falha nessa parte. O Tetsuo começa a andar para tentar achar algum sobrevivente. Quanto mais ele avança, mais ele percebe que tá tudo coberto de neve. Até que de repente ele vê uma pessoa viva. O Tetsuo fica todo feliz e tenta chegar perto, mas ele tropeça, bate numa máquina e faz o homem cair e se quebrar em pedaços. Aí que a coisa fica feia. O Tetsuo nota que o cara estava congelado, então ele enterra o homem e faz uma oração. Numa pena pro coitado do senhorzinho, que com certeza poderia ter virado amigo do nosso herói. Olhando pra máquina, ele vê que ela ainda funciona, e usa o negócio como veículo.
Enquanto ele segue caminho, dá de cara com um buraco gigante. Isso faz ele pensar que a galera tá morando debaixo da terra, porque lá embaixo é mais quentinho. É nessa hora que ele se prepara para chamar o pessoal, mas a vergonha bate forte, e ele prefere quase congelar do que gritar por socorro. Até que um kaiju aparece bem atrás dele. Então o Tetsu foge acelerando a escavadeira. Só que do nada o caminho acaba e ele cai de um penhasco. Mas o lado bom é que ele conseguiu despistar o monstro. Quando ele acorda, percebe que está cercado por uma cidade congelada, que antes era o antigo lar dele. E isso deixa o garoto bem abalado. E sim, imagina só, perder tudo o que você conhece. Mas de repente começa a dar um novo tremor. Ele logo saca que é mais um kaiju chegando. Então ele pula na escavadeira e se prepara para a confusão. Quando o monstrão entra na caverna e se prepara para devorar ele, nosso protagonista avisa que chegou a hora de seguir em frente, liga a máquina e vai com tudo na direção da fera. Só que o bicho é tão pesado e forte que faz ele ser jogado para trás. Mesmo assim, o Tetsu não joga a toalha e bola um plano usando todo o conhecimento que ele tem. Sabendo que o monstro só segue um instinto cego de devorar, ele calcula que dá para desviar. Desse jeito, ele espera a criatura chegar perto e recua mais uma vez. Ele analisa cada movimento. Aí quando o bicho pula pra cima pra engolir ele, o Tetsu coloca a garra da máquina como defesa enquanto quebra a cabeça pra achar um jeito de vencer. As pancadas direto no monstro acabam enfraquecendo o braço mecânico e destroem a garra de vez. Nesse exato momento, o Tetsu lembra das palavras do pai dele, então ele dá seu último gás usando o braço quebrado da escavadeira, deixa o monstro engolir ele e lá de dentro ele atravessa o bicho com aquela lança improvisada, acabando de uma vez com o monstro. E pois é, ele pode até ser tímido, mas coragem o garoto tem de sobra. Depois dessa, 3 pessoas aparecem e chegam perto do monstro para dar uma olhada. Quando eles veem que é o corpo inteiro de um kaiju, a alegria toma conta e eles começam a comemorar. Mas bem nessa hora, nosso protagonista sai de dentro da boca do monstro todo sujo de sangue e ao ver que tem pessoas ali, ele grita de pura felicidade. O trio, por outro lado, dá um grito de pavor total, achando que ele também é um monstro. E sim, a cena devia estar assustadora. O Tetsu fala pro Yukio que finalmente achou alguns sobreviventes. Vendo isso, o pessoal fica ainda mais apavorado e começa a rezar para conseguir derrotar ele. A líder do grupo, que é uma mulher albina, acalma todo mundo e já fica em posição de combate. Enquanto isso, nosso herói tenta puxar assunto, só que ele não lembra muito bem como se faz isso. Então ele lembra do livro que ganhou e pensa que a jogada agora é dar um sorriso. Mas quando ele sorri, os sobreviventes acham que ele é um cara super suspeito. O Tetsu não aguenta mais e, dizendo com baita alívio que finalmente encontrou outras pessoas, ele apaga e cai no chão inconsciente. Aqui rola um flashback. O Yukio volta a reclamar com o Tetsu por ele continuar lendo aqueles livros que não fazem o menor sentido. O garoto responde que o Yukio não sabe de nada e que o autor do livro teve 1 milhão de amigos. Mesmo com isso tudo, o passo 2 parece ser a parte mais difícil e assustadora de todas. Ele comenta com o Yukio que se ele não fosse o piloto, ninguém daria a mínima pra ele. E o tal do segundo passo pra fazer amigos é simplesmente ter que se apresentar. Agora a gente vê o Tetsuko acordando. Aos poucos ele lembra que eles estão na caverna de gelo e que ele topou com sobreviventes, até que ele vira de lado e dá de cara com um grupo inteiro cortando o kaiju. Ele nem liga muito pro que eles estão fazendo e levanta pra ir lá fazer amizades, só que aí ele percebe que tá amarrado. Mas isso não é problema pro nosso protagonista, já que por incrível que pareça, de tanto pilotar, ele aprendeu a deslocar os ombros por vontade própria e com um giro rápido ele joga as mãos pra frente. E olha, eu tenho que admitir que isso é uma habilidade muito boa, ou será que só sou eu? Enquanto o pessoal corta o kaiju, um cara comenta que todo mundo lá no centro vai ficar super feliz de ter aquilo. A albina de antes também tá bem contente, mas não pode levar o crédito por ter caçado o bicho. O líder responde que não vai abrir o bico sobre quem encontrou a fera, explicando que a albina é a carta na manga da chefia maior, e daria um problema enorme se descobrissem que ela sai pra caçar sem permissão. A albina nem esquenta com o que aqueles velhos vão falar, soltando a voz pra dizer que nunca vai cair sem lutar. O líder derrama umas lágrimas lembrando do dia em que achou a Garoka chorando. Ela responde que não é mais aquela garotinha, e bem nessa hora o pessoal de antes chega berrando que o Tetsuko escapou. Enquanto isso, ele fica observando como o pessoal trabalha. Alguns usam o próprio peso pra cortar a pele do kaiju e outros dão uma força iluminando o lugar. Vendo essa cena, o Tetsuko entende que a galera continuou viva usando os monstros como recurso e começa a chorar emocionado por ver o quanto eles são incríveis. Nisso aparece um garotinho que chega perto com o brinquedo dele. Sentindo um esbarrão de leve, o Tetsuko tenta fazer um carinho na cabeça dele, mas para na hora. O menino não entende muito bem, mas dá um pulinho pra tocar na mobile e logo depois sai correndo. O Tetsuko observa a cena e então saca que uma estalactite de gelo tá prestes a cair em cima deles. Ele corre na mesma hora, pega um osso firme e destrói a pedra de gelo no puro estilo de filme de ação. Mesmo estando são e salvo, o menino começa a chorar de tanto susto. Nessa hora, o pai do garoto e 2 gêmeos chegam perto pra consolar o moleque e agradecer ao nosso protagonista. Só que eles não reconhecem o Tetsuko, e os gêmeos já começam a perguntar quem ele é e de qual setor ele veio. O Tetsuko tenta explicar, mas eles enchem o garoto de perguntas e ele não consegue soltar uma palavra. Vendo a confusão, o pai do menino acalma a dupla com um cascudo e manda eles deixarem o cara em paz. É isso aí, na base da firmeza. O velho careca se apresenta pro nosso protagonista como Taki
Nishimura, o pai do pequeno Yoi. O Tetsuko limpa a mão e, morrendo de nervoso, aperta a mão do cara, conseguindo finalmente se apresentar de verdade. Depois dessa, o careca pede pra ele esperar 1 minuto, porque como agradecimento ele vai arranjar um bom pedaço de carne de kaiju. Os gêmeos avisam logo pra ele não fazer isso, senão ele pode se dar mal com o líder do esquadrão, o Nishimura. Ah, como esse pessoal gosta de incomodar. Mas o pai deixa claro que não tá nem aí pra eles. Bem nessa mesma hora, a equipe acha o nosso protagonista. O Furumashi dá a ideia de capturar ele, mas a chefe bate o martelo e decide que não. Seria bem melhor focar a atenção em lidar com as verdadeiras ameaças dali. Desse jeito, quando eles estavam se preparando pra ajudar os outros, do nada, um braço gigantesco aparece bem em cima deles e agarra a cabeça do kaiju morto. Todo mundo fica de queixo caído quando vê a cena. É simplesmente um kaiju com a aparência de humanoide. Até o próprio Tetsuko fica perplexo olhando pro bicho, notando logo de cara que tem uma anomalia na estrutura óssea dele, uma parada que ele nunca tinha visto antes na vida. Sente o drama. O bicho tá lá, todo relaxado, lambendo a mão suja de sangue como se fosse um bicho de estimação. Enquanto isso, o Tetsu tenta manter a calma e bolar um plano para vencer sem o Yuki ou a escavadeira. A única ideia dele era perguntar o que o pessoal faz para ganhar desses monstros normalmente, mas a galera tá em choque total. É aí que um dos trabalhadores perde o controle e sai correndo feito um louco. O Tetsu grita avisando para ele parar porque o kaiju vai acabar esmagando ele. Só que na hora H, a Albina chega e salva o cara. O Tetsu fica impressionado com a habilidade dela, enquanto ela agradece ao trabalhador por ter sobrevivido. Nisso, ela vê o kaiju se lambendo todo. Sério, que bicho nojento. Do nada, a menina bate a cabeça do trabalhador contra o chão. O cara pergunta por que ela fez isso e ela manda real. Eles morreram sob o comando dela. Nisso chegam Furumashi e Shinjo avisando pra Nogi deixar pra lamentar depois, porque já tá tudo pronto. A Nogi levanta gritando que vai fazer o bicho em pedaços e eles ativam as máquinas de fumaça. Todo mundo continua confuso e o Nishimura lembra do treinamento. Essa fumaça serve para eles não serem vistos pelo kaiju e conseguirem escapar. Vemos todo mundo subindo por uma rede e o Tetsu fica aliviado ao ver que tem um plano de emergência. Ele já estava pronto para ir embora, mas nota que o kaiju começa a fazer algo muito estranho. O narrador conta que o Tetsu percebeu por instinto o que vinha por aí, já que ele acabou com milhares de kaijus junto com o Yukio. Ele sabia que o monstro estava preparando um ataque pesado. O bicho retrai o pescoço e vai abrindo a boca. O Tetsu tenta pensar no que fazer, já que o Yukio tá fazendo uma falta danada agora. O Takamura chama ele para vazar logo, mas o Tetsu, que nunca teve amigos e mal deu o primeiro passo agora, vê neles uma promessa que não pode quebrar. Sem pensar 2 vezes, ele corre na direção do monstro para distrair o bicho. O Takemura é segurado pelos gêmeos, enquanto o resto da galera olha chocada pro que ele tá fazendo. É aí que o kaiju cancela o ataque e foca só no Tetsu. Nosso protagonista desvia de cada uma daquelas mãos gigantes, fazendo a Nogi se perguntar por que ele arrisca a vida assim. Tudo pelos futuros amigos, eu suponho. O Tetsu continua fugindo, mas a criatura ataca e destrói um pedaço de gelo que acerta ele em cheio, deixando o moleque inconsciente no meio do desmoronamento. Vendo isso, a Albina corre para resgatar ele, mas um bloco enorme de gelo trava o caminho. Enquanto o pessoal foge, todo mundo vê o Tetsu ser capturado pelo kaiju. Não passou nenhum dia, ele nem fez amigos e já foi pego. Que começo de história, hein? A Albina olha para aquilo sem poder fazer nada, mas aí o Tetsu acorda e o comunicador que ele tinha com o Yukio reage. Nesse momento, o teto da caverna racha e a cápsula de escape do Yukio cai direto em cima do kaiju. Pra gente se situar, voltamos alguns minutos no passado. Do outro lado da cidade, a cápsula do Yukio terminou de processar os dados e o sistema de controle finalmente ligou. Com isso, ele localizou o Tetsu na hora e voou para lá. De volta ao presente, o Tetsu se surpreende ao ver o parceiro. E aí, explicam algo muito bom. O Yukio tinha deixado um seguro que nunca pensou que usaria, caso a morte o separasse dos dois. Recuperando a forma real, ele pega o Tetsu e pergunta se ele está pronto para lutar na forma de combate número 1. E agora, voltamos ao passado de novo, uns 14 anos atrás. Em uma manhã em que eles lutavam contra um kaiju, sentiram que as articulações do Yukio estavam rangendo. O pai deles disse que esqueceu de fazer a manutenção, o que deixou o Tetsu bravo, mas tiveram que lutar assim mesmo. De tarde, voltaram para a base e descobriram que o pai tinha fugido. Bem complicado. Enquanto esperam, cada um toma sua bebida. O Tetsu conta que o Yukio foi o primeiro amigo dele.
120 dias depois da destruição do Yukio, o Tetsuo ficava vendo as conversas antigas para tentar preencher o vazio no coração. Ele tinha aceitado que essa ferida nunca iria fechar, até esse momento em que o Yukio voltou a funcionar. "Ah, como você incomoda", diz o Kaiju, que levanta e ataca. O Yukio desvia pulando e usa os motores das pernas para dar um golpe que derruba o bicho. Nosso amigo de metal conta que na hora da explosão, a personalidade dele foi transferida para a cápsula. Demorou para instalar, mas ele finalmente voltou para casa. O Tetsuo, entre lágrimas, dá as boas-vindas e o Kaiju levanta de novo. O povo continua sem entender nada de onde saiu aquela máquina. O Yukio fala com o Kaiju, avisando que quem enfrentar ele e o Tetsuo vai conhecer a morte, mesmo sem uma arma decente. O Tetsuo pergunta se ele tá mesmo sem armas, e o Yukio confessa que agora é só uma cápsula de escape, como o primeiro protótipo. Nem tudo é perfeito, mas ele tá confiante que vão ficar bem. O Tetsuo até reclama de tanto otimismo. As pessoas notam que ele fala com a máquina e a Nogi manda ninguém chegar perto até ele vencer. O monstro prepara o ataque e faz o corpo todo tremer. O Yukio nota que ele tá na postura de predação e avisa o Tetsuo. Mas aí, o Kaiju atropela eles contra a parede. Do lado de fora, a galera vê o vapor e o Kaiju saindo bem ferido. O Tetsuo e o Yukio seguem tranquilos, achando que foi por pouco. Nisso, o bicho muda de postura de novo e a galera fica preocupada. Um dos trabalhadores anima o pessoal, dizendo que eles vão ficar bem. Afinal, já viram alguém assim no passado, né? Quem será, hein? No campo de batalha, o bicho vai pra cima. O Tetsuo já esperava por isso, saca uma espada de luz da mão e se prepara. O povo lembra do guerreiro que protegia o Japão. O Tetsuo se lança, desvia de tudo e usa o estilo de uma espada para decapitar o gigante. Todo mundo fica de cara com a facilidade. A Albina olha com admiração porque o estilo foi perfeito. Ao mesmo tempo, em Tóquio, uma criatura de gelo humanoide curte o frio sem preocupação. A galera e o Tetsuo levam o corpo do monstro lá pro centro, que é onde fica a base de todos os sobreviventes. No meio do caminho, o Yukio comenta com o nosso prota como é loucura pensar que o planeta inteiro congelou em apenas 10 anos. O Tetsuo concorda, afinal ele também ficou impressionado quando aterrissou na Terra. Mas ao lembrar que estava sozinho até pouco tempo, ele começa a chorar, agradecendo aos céus por continuar vivo. Isso faz o Yukio chorar junto, e sim, mesmo sendo uma máquina. Por outro lado, a equipe de extração continuava sentada em cima do Kaiju, comemorando que tiraram a sorte grande. Nisso, a Asuka, que observava tudo, pergunta pra Ao se ela não acha aquele robô incrível. No entanto, quando ela vira o rosto, vê que a garota de cabelo branco já não tá mais lá. A gente vê a Ao deixando uma lata de abacaxi pro Tetsuo. Ela comenta que eles costumam comer isso pra celebrar, como já era de se esperar. O Tetsuo fica meio sem jeito. Então, o Yukio agradece por ele e, de quebra, pede pro nosso prota treinar essas habilidades de comunicação. A Nogi explica que esse tipo de comida hoje em dia é um item raríssimo, já que não se produz mais nada. Ela abre a lata e começa a descrever o cheiro. O Tetsuo percebe que ela não tira o olho da fruta e fica na dúvida se seria certo comer tudo sozinho. A Nogi manda ele comer logo, caso contrário ela não vai conseguir se controlar. Vendo que o negócio é realmente precioso para ela, o Tetsuo decide que o certo é comer. Ele manda um pedaço enorme para dentro. Só de ver isso, a Nogi dá um grito de dor. O Tetsuo até se oferece para cuspir, mas ela diz que não. Só dói nela ver a quantidade de abacaxi no mundo diminuir. Diante desse dilema, o Yukio sugere que eles dividam tudo. Sendo assim, a Nogi aceita na hora. Depois de terminarem de comer, a Nogi se apresenta oficialmente pro prota e agradece mais uma vez por ele ter salvado todo mundo. Dito isso, ela se oferece para contar o que rolou há 10 anos. Ela começa dizendo que tudo aconteceu num dia super normal. A galera tava curtindo a praia de boa. De repente, um kaiju com formato humanoide saiu do mar, e ao redor dele flutuavam umas esferas brancas. O pessoal achou que era só mais um monstro comum. A guarda local até pensou em acabar com ele o quanto antes, mas eles foram congelados na mesma hora. Ao mesmo tempo, esse kaiju criou mais esferas brancas em vários lugares do mundo e continuou o ataque enquanto elas se multiplicavam. Depois, as esferas bateram num prédio, explodindo e soltando ventos gelados que congelaram toda a vida na Terra. Desse jeito, o calor sumiu para sempre. Como isso aconteceu há 10 anos, bem na época em que o Tetsuo foi para o espaço, o Yukio pergunta o que aconteceu com a Força de Defesa Anti-Kaiju. Eles tinham uma equipe inteira de profissionais, mas como tudo foi muito repentino, sobraram bem poucos. O resto do esquadrão focou em ajudar as pessoas, mas os monstros já tinham começado a invadir a Terra.
Só que pelo visto nem todos saíram de cena. Segundo um boato, existe um centro de sobreviventes onde rolou uma disputa interna. Mesmo com toda essa catástrofe, saber que ainda tem gente viva enche esses dois de alegria. Um tempo depois, a Nogi avisa que eles estão quase chegando. O Furumashi chama o Tetsuo pelo nome e pede para ele causar uma boa impressão. Isso deixa ele super feliz. É assim que a gente chega no Centro Mishima, que pelo jeito era uma escola de ensino médio e fica bem no meio de uma fenda de gelo. Lá dentro, o pessoal avisa que o Salvador voltou, embora alguns achem que é só alarme falso. O Tetsuo fica emocionado ao ver tanta gente, mas bate aquele medo de não ser bem recebido. Mas então, todo mundo dá as boas-vindas, festejando o fato de poder ver o robô. Eles pedem pro Tetsuo mostrar o rosto e fazer uma pose para eles, coisa que ele faz morrendo de vergonha. Quando ele desce, a Nogi comenta que tem pelo menos 200 pessoas vivendo no centro. Cada um tem sua função, como os departamentos de materiais, vida diária, escavação, depósito, tecnologia e desmontagem. Tem quem sai para buscar recursos lá fora e quem melhora a estrutura do lugar. Ouvindo tudo isso, o Tetsuo pergunta de qual área ela é chefe. Ela responde que é de contabilidade. Ao saber disso, ele não entende o que ela estava fazendo no meio dos monstros. O Furumashi conta que ela não deveria sair dali, mas sempre dá um jeito de escapar de fininho e por isso os velhos vivem irritados com ela. Tendo ele bem na sua frente, a Nogi chama toda a equipe dela para irem juntos tomar aquela bronca e avisa o Tetsuo que o velho vai cuidar dele, ou seja, o Takimura, que leva o prota para conhecer uma fonte termal no local. A ideia de tomar um banho quente depois de 10 anos é um sonho pro Tetsuo, e hoje o lugar será só deles, completando a meta de tomar banho com um amigo. Ali mesmo bate uma dúvida nele. Desde que chegou ao centro, ele não viu Nei e nem sentiu frio. O careca então diz que enquanto estiver com ele, é só focar na água, prometendo que depois tira qualquer dúvida que o distraia. Dito isso, ele revela que ali embaixo do Centro Mishima tem um kaiju enterrado. Mas para entender o contexto, ele avisa que primeiro Tetsuo precisa ouvir a história da domadora de monstros que salvou a vida dele. A gente volta no tempo, 11 meses depois do grande congelamento. O clima é de pura tensão. Os sobreviventes buscaram abrigo em centros de evacuação e escolas. Quando os monstros cercavam o lugar, eles simplesmente fugiam para outro canto. Mas chegou num ponto em que ficaram sem comida e suprimentos, então a única saída foi provar carne de kaiju. Por causa disso, metade do grupo morreu e poucos sobreviveram. Logo depois, eles saíram em busca de um lugar novo. A pequena Nogi estava em um estado terrível e era carregada pelo professor que se recusava a deixar a menina para trás. Os líderes que tinham encontrado um novo refúgio planejavam derrotar o monstro que vigiava o local. Mas nisso, um dos sobreviventes percebeu que o bicho tinha sumido. Todo mundo ficou confuso, até que o monstro apareceu bem na frente deles. O professor gritou na hora para todo mundo correr, mas quando olhou para trás, viu que a galera estava paralisada. Acontece que outro monstro estava bloqueando o caminho. Temendo pela própria vida, eles se esconderam atrás de um muro de gelo, torcendo para os dois gigantes brigarem entre si. Quando foram confirmar se estava todo mundo a salvo, alguém notou que o professor não estava com a Nogi. Perguntaram sobre ela, e ele respondeu, apavorado, que tinha soltado a menina sem querer. Imediatamente, o líder e a esposa dele tentaram ir lá salvar a garota, mas o resto do grupo não deixou. Enquanto isso, lá onde a Nogi estava caída, a gente vê o cabelo dela ficar totalmente branco. Ao mesmo tempo, uma voz na cabeça dela avisa que ela está prestes a morrer. Graças a isso, a garotinha acorda. A voz continua, perguntando se ela não se importa com a morte. A Nogi responde que não, que ela quer continuar vivendo e ter uma vida normal, comer coisas gostosas e se apaixonar. Chorando muito, ela lamenta não poder fazer nada disso. A voz dá risada, pois achou que ia encontrar medo, desespero, arrependimento e ódio pelos humanos que abandonaram ela ali. Mas a Ao chora dizendo que sente muito amor por todos eles. A voz não entende como a garota pode sentir algo tão contraditório e pergunta se todos os humanos são assim. Soluçando, a Ao responde que não sabe, mas é o que ela sente. Ela não consegue odiar o senhor e a senhora Takimura, porque já viu os dois dividirem a comida deles com as crianças. O professor também cuida de todo mundo, mesmo sendo muito medroso. O senhor Kashiki também dá medo nela, mas ela já viu ele chorar feito louco sempre que alguém morre. Ela diz pra voz que todo mundo ali é assim e que ama todos da mesma forma. É aí que ela começa a se levantar. Ela lembra de quando via o Snowman na televisão e de como ele protegia as pessoas. Ela diz que agora quer fazer a mesma coisa. A voz responde lembrando que ela não tem mais um salvador. Ela rebate dizendo que eles têm a ela. É assim que ela para de frente pro monstro, gritando que ela mesma vai fazer ele em pedaços com as próprias mãos e que os humanos vão vencer.
O monstro corre para engolir a garota, mas aí a coisa muda de figura. O outro kaiju segura a boca dele e causa uma explosão. A voz comenta o quanto os humanos são patéticos e difíceis de entender, já que até a forma mais fraca deles diz que quer proteger todo mundo. Então, um dos monstros assume uma forma de chamas e diz que achou a Ao muito interessante. Nisso, o cabelo dela começa a pegar fogo com chamas azuis. A equipe dela não entende nada do que está acontecendo, mas o Nishimura percebe que ela se conectou com o monstro como uma domadora e se tornou a nova salvadora deles. A voz disse que achou as ideias dos humanos muito interessantes, por isso, em troca do conhecimento dela, ele vai usar o próprio poder para proteger a todos. É assim que eles levam o Tetsuo até o kaiju, que na verdade é o responsável por manter a área do centro aquecida. Aí mesmo chega uma mulher chamada Otoishi, avisando ao coronel que o pessoal já veio buscar eles. Ela comenta que hoje o frio tá apertado e que se eles se afastarem mais um pouco, a roupa não vai dar conta de proteger ninguém. O coronel fala que precisa de uma fonte de calor, olhando fixamente pro tal kaiju flamejante lá no centro Mishima. A Otoishi pergunta do kaiju humanoide, e ele responde que o bicho não sai do lugar, mas na mesma hora o coronel encara o prédio e o lugar acaba cercado por 3 monstros. O coronel dá a ordem para Otoishi, que responde que eles são a força de defesa anti-kaiju, a Luz de Erd, e que agora a coisa ficou feia. Enquanto isso, na central, a Ao conta pro Tetsuo que o kaiju que mantém eles aquecidos ganhou consciência quando eles se conectaram, mas que assim que chegou na Terra, ele ficou selvagem como os outros. Ela faz a pergunta esperando que ele confirme a ideia. O pássaro gigante acorda pedindo para ninguém fazer barulho. Ele avisa que sem a Ao, ninguém vai entender nada do que o kaiju diz. Nisso, o pássaro solta um ar quente, e a gente vê o tapa-rabos do Takimura voando e pegando fogo na hora. A Ao comenta que enquanto estiverem perto dela, a temperatura fica baixa, e mostra que também sabe usar o fogo. Ela explica que para se adaptarem a esse mundo, eles precisam conhecer os kaijus, e que ela vai proteger todo mundo nessa missão. Ela ainda conta que esse pássaro é bem esquisito. Em troca de aquecer o lugar, ele exige que leiam um livro por dia. O bicho até escolheu o nome de Terra de Homens por causa de um livro que ele adorou. Depois dessa conversa, levaram o Tetsuo para conhecer o quarto dele. O Takimura explica que só quem é da família ganha quarto ali e que agora o Tetsuo é oficialmente um membro da família Takimura. O moleque fica feliz da vida com a notícia. Eles contam que a família é formada pelo pai, o filho Yoji e mais uma pessoa que não estava ali no momento. Mas aí o Tetsuo abre uma cortina bem na hora que o Takimura fala da filha, a Hagane. Ela estava se trocando e o susto é tão grande que o Tetsuo vai parar direto no chão. O protagonista tem sorte até demais. Mais tarde, ele acorda e vê a Hagane abanando ele. O Tetsuo se apresenta como se não lembrasse de nada. A Hagane avisa que o pai foi trabalhar e deixou uma carta para ele. Na carta, o pai avisa que volta à noite e pede pro Tetsuo se dar bem com a filha dele. Ele também faz um pedido sério: não deixar ela ir ao ateliê da mãe, contando que a perdeu faz apenas um mês. Mas a Hagane ignora o aviso e pede pro Tetsuo acompanhar ela num tour pelo tal ateliê. Ela conta que a mãe foi uma peça fundamental no departamento de tecnologia, que tinha a própria equipe de pesquisa e que usava o lugar em segredo. Ouvindo isso, o Tetsuo imagina que a mãe dela deve ter sido alguém incrível. A Hagane fica até corada, lembrando da mãe com muito carinho. Depois disso, eles mudam de assunto e a Hagane pede a opinião dele sobre uma invenção que acabou de criar. Ela se aproxima de um objeto e levanta a mão, o que deixa o protagonista de queixo caído. Voltando para aqueles caras de antes, eles continuam se afastando, pensando que talvez devessem ter acabado com todo mundo. O coronel descarta a ideia na hora, dizendo que o olho que eles conseguiram já tá de bom tamanho. Nisso, o parceiro dele avisa que receberam um alerta do Artemis. Aparentemente, o Tetsuo, o tal Salvador, voltou do espaço e agora tá no centro Mishima, com outro robô. Ao escutar isso, a expressão do coronel muda. Ele ordena que ninguém faça nada por enquanto, porque mais cedo ou mais tarde, os 3 vão estar nas mãos deles, e assim a Pyrrh vai ser a esperança do mundo inteiro. De volta aos nossos heróis, o Careca chega com umas coisas, mas nota que os jovens estão cansados demais. Ele pergunta o que eles andaram aprontando. O Tetsuo ia contar tudo, mas a Hagane corta ele rapidinho, dizendo que só foram dar uma volta. O Careca não faz mais perguntas e vai direto preparar a comida. Quando a mesa tá pronta, os 4 aproveitam aquele banquete de primeira, como se fossem uma família de verdade. Quando cai a noite, todo mundo vai dormir. Quer dizer, o Tetsuo não consegue pregar os olhos por causa dos roncos, mas ele nem liga. Afinal, ele finalmente conseguiu completar 2 passos dos 77 amigos que quer fazer. Com esse pensamento positivo, ele acaba pegando no sono. Por outro lado, a Hagane tem um pesadelo daqueles. Ela sonha com o momento em que perdeu a mãe e acorda em prantos.
Em outra parte da cidade, o Artemis está devorando um monstro, ignorando totalmente as ordens da garota. O resto do grupo diz para ela não se estressar. No fim das contas, ter ele do lado deles já é uma vantagem gigante. Com isso em mente, o coronel pergunta se tem alguma novidade. A garota confirma que sim. Ela conta que o Tetsu e a domadora do Kaiju flamejante estão juntos lá no centro Mishima. O coronel fica morrendo de inveja, afinal o pessoal de lá tem tudo na mão. A garota pergunta se eles devem ir lá acabar com eles, já que o objetivo é só capturar o Kaiju flamejante. O clima pesa de verdade. O coronel ordena que usem todo mundo de refém e acabem com a equipe, poupando só quem busca a salvação de Erd. Ele avisa, em tom de ameaça, que os 6 lobos vão derrubar a casinha de palha deles. O tempo passa e uma semana depois, vemos o Tetsu e a Hagane terminando o projeto deles. A Hagane respira aliviada com o fim do trabalho e confessa que perdeu o sono depois de trocar a pólvora, só pensando nisso. O Tetsu pergunta para que serve a invenção, mas ela só pede para ele se abaixar. Ele obedece sem questionar, já sabemos que ele é meio submisso. A Hagane comenta que alguém costumava fazer esse ritual com ela e dá um carinho na cabeça dele para parabenizar. Por algum motivo, ela fica com vergonha, percebe que nocauteou ele de novo e lembra que a mãe fazia exatamente a mesma coisa. Depois disso, eles vão comer. A Hagane comenta que já fazem 45 dias desde que a mãe se foi e que, curiosamente, não acha estranho ver o Tetsu sentado na cadeira dela, como se os dois convivessem ao mesmo tempo. Ela lembra do último suspiro da mãe, um som que ainda ecoa na cabeça dela. Já de noite, o Tetsu acorda e encontra uma carta em cima dele. Ele lê que a Hagane deixou um recado, contando toda a verdade sobre o que aconteceu com a mãe. É aí que a cena corta para ela caminhando na caverna. Ela diz para si mesma que foi uma péssima ideia ir sozinha e sente que algo de muito ruim está prestes a acontecer. E não da outra, o Kaiju que devorou a Hagane aparece bem ali. A criatura lembra que não conseguiu devorar a Hagane antes por causa do pássaro flamejante e desde aquele dia marcou a garota como o prato principal. A Hagane paralisa de medo, mas lembra do motivo de estar ali. Ela engole o pavor, diz que a sorte está do lado dela por ter encontrado o monstro e pede que a mãe assista a tudo. O Artemis levanta a pata e golpeia o chão com tudo, mas a Hagane sai ilesa com um giro rápido. O bicho não entende como uma humana conseguiu desviar daquilo. Aí vemos o truque. A Hagane está usando as botas anti-kaiju de Erd, a versão modificada pela oficina Takimura. Essas botas têm sensores de inteligência artificial que tomam decisões e desviam sozinhas, ajustadas por ela e pelo Tetsu para lutar na neve. O bicho começa a se aproximar. A Hagane lembra das palavras do Tetsu. Com determinação total, ela prepara a arma que construiu e aponta direto para a criatura. Pensando na mãe, ela finalmente puxa o gatilho, disparando o projétil bem na boca do Kaiju. O monstro, achando que tá com tudo e que nada vai machucá-lo, fecha a boca com o tiro lá dentro. Mas quando o negócio explode, a dor é absurda. A Hagane explica o esquema. O projétil explode em várias fases e libera milhares de espinhos que cravam fundo na garganta e no esôfago. Agora, qualquer vibração mínima nas cordas vocais do bicho vai causar uma dor insuportável. Vendo o monstro se contorcer, ela grita que ele nunca mais vai comer um humano na vida. Satisfeita por ter sua vingança, ela desaba no choro lembrando da mãe. O Kaiju ardiloso tenta se aproveitar do momento de fraqueza para capturar a garota, mas bem na hora o Yukio aparece, corta a mão do Kaiju e exige que ele suma dali, senão vai mandar ele pro espaço. O monstro, ainda agonizando, recua e sai de cena. Com o perigo afastado, o Tetsu corre para ver como a Hagane tá, mas acaba tropeçando e caindo bem em cima da garota, criando mais uma daquelas situações super desconfortáveis para os dois. Mesmo sem graça, o Tetsu cria coragem e dá os parabéns pelo ótimo trabalho, o que deixa a Hagane bem emocionada. Só que o alívio dura pouco. O Yukio olha ao redor e avisa que a névoa está se aproximando. Ele entra em pânico na mesma hora e grita pro Tetsu correr para a cabine, sentindo que o pior vai acontecer. E a intuição estava certa, porque a câmera volta para aqueles caras de antes. O coronel fica surpreso ao ver que derrotaram o Artemis, mas no fim não liga porque eles estão na vantagem de qualquer jeito. Assim, aproveitando que todo mundo está dormindo, o grupo abre fogo contra os nossos protagonistas. Ah, e um detalhe, a garota albina fugiu de novo e eles tiveram que arrastar ela de volta para a base. Voltando para o centro da confusão, a cena é pesada. Vemos que o Yukio já foi atravessado por um ataque. A narração explica que a guerra começou de verdade com esse ataque fatal ao centro Mishima, e a última coisa que vemos é o lugar inteiro explodindo pelos ares.
Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 6 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.